Quinto ano, tudo bem? 19 de agosto, quinta-feira, a semaninha já tá quase terminando, né? Essa semana foi um pouquinho mais puxada, porque tiveram várias atividades a mais, né? E elas farão parte, na verdade, do nosso dia a dia agora, tá? Quando nós retornarmos à sala de aula, nós estaremos organizando, lógico, essas atividades para que elas sejam as atividades de casa de vocês, para que a gente possa corrigir o máximo possível em sala, tá? Para vocês tirarem as dúvidas, enfim, mas por enquanto a gente tem que fazer dessa forma, tá bom? Mas é um material muito bom para vocês reverem alguns conteúdos. A professora Luciana está explicando algumas coisas que às vezes vocês ficaram com alguma dúvida, né? Quando foi passado para vocês anteriormente, tá? Então é uma maneira de revisar muitas coisas. Bom, e falando em revisar e dar continuidade, hoje nós vamos estar trabalhando, dando continuidade ao conteúdo sobre direitos e cidadania que nós começamos na semana passada, tá? Então, dando continuidade lá no livro de história, né? Ele tem um capítulo praticamente todo que fala sobre direitos, cidadania e os direitos e deveres, né? Então, dando sequência, a gente vai estar falando um pouquinho do direito de ser igual e diferente, tá? Então, esse questionamento aqui é para vocês estarem refletindo, tá? Explique com suas palavras o significado de discriminação e de preconceito. O que para você, antes da gente ler, né? O que para você, se eu tivesse em sala, se nós estivéssemos em sala e eu perguntasse assim, o que é discriminação? Né? O que você me falaria? O que é preconceito? O que você me falaria? O que você, sobre o que você já viu sobre discriminação e preconceito, o que você tem, que ideia, né? Que conceito você tem formado sobre essas duas palavras, tá? Você conhece alguma iniciativa da sociedade brasileira para assegurar cidadania aos grupos sociais discriminados? E aí nós vamos saber um pouco quem são esses grupos discriminados, apesar de que a gente já sabe, né? Mas a gente vai estar recordando um pouquinho. Uma coisa que a gente já sabe é que nós, brasileiros, nós somos fruto de uma pluralidade cultural. Várias culturas, então nós tínhamos os indígenas aqui, aí vieram europeus, vieram os africanos, vieram os asiáticos. Então nós somos o fruto hoje, nós somos fruto de uma pluralidade de culturas, de uma mistura de culturas. Isso a gente já sabe, a gente já viu sobre isso. Porém, mesmo nós sendo um país misturado, nós tendo o direito de sermos cidadãos brasileiros garantidos, né? O respeito às diferenças de crença, costumes e hábitos, nosso país não se apresenta como um país que respeita essas diferenças. Na verdade, nosso país ainda apresenta uma grande desigualdade social, injustiça e exclusão, tá? Nós temos, como, assim, dando continuidade, uma classe, né? Uma parte da população bem significativa que são as mulheres, que têm os seus direitos ainda não respeitados, ou seja, desrespeitados. Bom, hoje em dia a gente sabe que além das mulheres fazerem qualquer tipo de trabalho, exercerem qualquer tipo de trabalho como os homens, ainda nós esbarramos nas diferenças salariais, que muitas vezes os homens ganham mais do que as mulheres exercendo os mesmos cargos. E também nós temos a sobrecarga de funções que as mulheres exercem, né? Como o trabalho fora de casa e dentro de casa também, e a responsabilidade com os filhos, tá? Então nós temos hoje garantias de que pelo menos a discriminação e os abusos nos ambientes de trabalho e na vida social das mulheres não aconteçam, tá? Que ela tenha os seus direitos assegurados como um ser humano qualquer, né? Temos muitas conquistas nesse sentido, mas nós ainda temos muitos problemas, né? Que atingem diretamente as mulheres.
Nós temos também os direitos dos afro-brasileiros, tá? E aí nós temos um estatuto específico, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que vem nos falar que independente da cor que nós tenhamos, nós temos os mesmos direitos, tá? A gente sabe que o nosso país vem de uma cultura, né, de escravidão, e a escravidão era dos negros, né, vindos da África na época, mas mesmo assim, depois, né, da abolição da escravidão no nosso país, e depois de algum tempo, lógico, os negros eles foram se destacando em vários setores, né, da cultura, dos afazeres, enfim. Mas eles ainda sofreram por muito tempo muitos tipos de discriminação e ainda sofrem. Porém, esse Estatuto da Igualdade Racial ele foi criado em 2010, ele é bem recente, né, 11 anos de existência. Mas ele veio assegurar alguns direitos às pessoas, aos afro-brasileiros, tá? Aí aqui, para vocês fazerem a leitura, né, tem algumas coisas que o Estatuto fala. E aí nós temos aqui dois questionamentos, tá? Leia o texto sobre o Quilombo Patioba em Sergipe. Então, vocês vão ler esse texto e responder essas duas questões. Qual é a origem da tradição cultural mencionada no texto? De que origem é essa tradição, essa cultura? Na sua opinião, a valorização da identidade da cultura pela própria comunidade quilombola é importante? Então, façam a leitura, né, disso aqui para vocês poderem responder as duas questões, tá? Aí nós vamos falando um pouquinho agora sobre os direitos dos idosos, tá? O que acontece? A nossa população hoje, a tendência dela é de ser uma população de idosos. Por quê? Porque as famílias vão tendo cada vez menos filhos, então por um bom tempo a quantidade de idosos que a gente vai ter vai ser bem grande, tá? Que são de uma geração que tinha muitos filhos, então nós temos muitos idosos. E em contrapartida nós temos poucas pessoas jovens porque nascem menos pessoas, tá? Do que antigamente nasciam. Tudo isso mais a melhoria, né, da projeção de vida dessas pessoas. As pessoas hoje se preocupam mais, trabalham mais tempo, né, muitas vezes em coisas que gostam, conseguem passear, conseguem ter uma alimentação com maior qualidade, a gente tem um avanço na saúde, né, em termos de tratamentos. Então, querendo ou não, a população brasileira de idosos, ela é uma população saudável, de pessoas saudáveis ainda, mesmo com mais de 60 anos. O que a gente pode ver aqui? Que a gente tem uma grande quantidade de pessoas, olha só a diferença, ó, 60 a 64 anos, 65 a 69 e acima de 70 anos. Então, a gente tem uma proporção bastante grande de pessoas que estão com mais de 70 anos com vida, tá? Nem sempre a gente tem os direitos dos idosos respeitados, lógico, tá? Foi instituído o Estatuto do Idoso em 2003, também é um estatuto bem recente, tá? Ele assegura o quê? Aos maiores de 60 anos, várias regalias, digamos assim. Direito a uma vida digna, saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Entre os direitos específicos dos idosos estão, e é uma conquista muito grande, a gratuidade e reserva de assentos nos transportes públicos, desconto de 50% em atividades de cultura, esporte e lazer, proteção contra negligência e discriminação e maus tratos, tá? Então, proteção contra tudo isso. Lógico que, como todos os direitos no Brasil, a gente sabe que não são 100% efetivados, 100% garantidos. A gente tem muitos idosos que sofrem, são abusados, sim, abusados porque muitas famílias dependem da aposentadoria desses idosos, tá? Nós temos muitas instituições financeiras que abusam, convencendo a fazerem empréstimos, enfim, e muitas vezes os idosos gastam suas aposentadorias todas em empréstimos e depois ficam por longos e longos anos com esse valor, né, que já é pouco, comprometido. Aí nós temos aqui alguns questionamentos. Quem é considerado idoso no Brasil?
que direitos específicos estão garantidos a essas pessoas pelo Estatuto do Idoso. Na sua família há idosos, como eles são tratados, né? Aí, para a gente finalizar, nós temos aqui algo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vocês vão estar fazendo a leitura, observando as gravuras do Ziraldo, né? Sobre os direitos humanos da turma do Menino Maluquinho, e respondendo esse último questionamento. O que podemos fazer em nosso cotidiano para garantir o respeito aos direitos humanos? Direitos humanos de todos, tá? Direitos humanos são direitos de todos. Todos os seres humanos têm os mesmos direitos, certo? Então, leiam com atenção aqui e respondam essa questão com base no que a gente viu a semana passada e que nós vimos hoje, tá bom? E para finalizar, eu já vou estar falando um pouquinho sobre as atividades de amanhã. São bem tranquilas também a sequência do que nós vimos semana passada em ensino religioso sobre ritos, tá? E rituais. Nós vamos falar um pouquinho sobre os ritos de passagem. Nós falamos neles um pouco semana passada, né? E aí eu trouxe hoje uma atividade para vocês de pesquisa. Essa atividade ela é referente à sexta-feira, dia 20, que seria amanhã, tá? Mas eu já vou mandar a explicação. Amanhã tem aula da professora Luciane, né, de Educação Física, então já vai a tarefinha de vocês explicada, tá? Faça uma pesquisa e descreva como acontece um ritual de passagem das seguintes tradições religiosas. Então, vocês vão pesquisar um ritual de passagem de cada uma dessas tradições ou religiões, tá? Só digitar lá no Google, né, no celular de vocês ou no computador, um rito. Coloca lá, ritual de passagem indígena, tá? Ritual de passagem da Umbanda, ritual de passagem do budismo, ritual de passagem do judaísmo, ritual de passagem da Igreja Católica, ritual de passagem da Igreja Evangélica, tá? Então, pesquisem um deles e vocês escrevam resumidamente aqui como que ele acontece, tá? E aí, a outra atividade, na segunda folha que vocês têm aí, faça uma colagem com gravuras ou desenhe os elementos que representam cada rito de passagem que você pesquisou na atividade 1. Então, aqui, vocês pesquisaram alguns ritos de passagem, né? De cada uma dessas tradições ou religiões. Aí aqui vocês vão representar através de desenhos, gravuras, colagens, esses ritos de passagem, tá bom? Vai ser avaliado também como atividade de arte esse aqui. Então, ensino religioso, português, né? Porque tem a pesquisa, a escrita e arte também, ok? Encerrando nossa semaninha, então, com essa orientação da atividade de sexta-feira, dia 20. Um grande abraço a vocês, um ótimo final de semana. Quem tem atividades atrasadas, vamos aproveitar, né, para colocar em dia, para não acumular. Quando retornarmos zerados, né? Começarmos tudo novo no nosso retorno às aulas presenciais, se Deus nos permitir, ok? Um abraço especial a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem.